Fala, torcedores de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Pois é, São Paulo vence, se distancia do Z4, jogando bem, é verdade, com alguns momentos dando susto, mas vencendo, é isso que importa no final das contas. E o Corinthians amarga o terceiro empate consecutivo, já com as melhores peças disponíveis, né? Não consegue sair do empate, mais um resultado ruim para a equipe do Corinthians, fica com a vaga no G6, arriscada, né? Fica ali de uma forma perigosa agora, já que o Inter encostou. Vamos fazer o seguinte, os detalhes dessa partida, dessas partidas, eu vou te contar agora, chega mais. Muito bem, turma! Chega mais, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fim de Papo, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, prazer, meu nome é Yuri. E para você que não conhece, eu aproveito para pedir que você visite aí a nossa página no Instagram, link tá aqui na descrição, aqui embaixo, para você conhecer o nosso canal, para você se inscrever no nosso canal. Deixa o curtir no vídeo que me ajuda muito, tá bom? Se você não gostar, lá no final do vídeo você deixa seu dislike. Mas no momento, deixa seu joinha para que a gente possa crescer muito mais, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar de futebol, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. O São Paulo venceu a equipe do Atlético Goianiense lá no Morumbi, né? Se eu não me engano, Morumbi, exato. E venceu bem, gente, venceu bem. Muita expectativa criada, principalmente pela semana que a equipe do São Paulo teve, uma semana complicada, né? Uma semana de eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Fortaleza e da forma que foi, né? Com o Thiago Volpi falhando, da forma que foi, com o São Paulo não conseguindo competir de forma direta com a equipe do Fortaleza. Eu até tentei, peço desculpa para vocês aí que ficaram aguardando no meio de semana, até tentei gravar, mas eu tava com um problema de armazenamento aqui nos meus eletrônicos, e aí eu não consegui gravar, tá? Só consegui ajeitar tudo pro outro dia. E no outro dia já não valia muita coisa, mas de qualquer forma eu iria gravar. Mas a forma com que o São Paulo foi eliminado, gente, ficou uma impressão muito ruim, né? De não competir, de tomar um vareio. Poderia ter tomado muito mais da equipe do Fortaleza, que é uma equipe muito organizada, é uma equipe que está ali figurando entre os primeiros do campeonato, tá no G4. Perdeu hoje pro Inter, é verdade, o Inter que encostou no Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, enfim, a forma que perdeu foi uma forma muito, muito negativa, né? E quando você perde dessa forma, e alguns nomes, né, são destaques de forma negativa, como foi o caso do Thiago Volpi, a gente fica sempre na expectativa também do jogo seguinte, como que o jogador, além do clube, claro, do time, mas como que o jogador vai reagir. E o São Paulo não tem um goleiro reserva, né, gente? Muito se fala do Lucas Perry, que é um garoto promissor, um garoto que rodou a Europa, jogou no Crystal Palace da Inglaterra, mas que quando teve oportunidades, inclusive com o Crespo, no começo aí da era Crespo, não foi bem. Vocês lembram muito bem da partida que ele participou, que foi contra o 4 de julho, primeiro, lá no 4 de julho no Piauí. O São Paulo perdeu por 3-2 e ele não foi bem. No Campeonato Paulista, tiveram algumas partidas também, acho que contra o Botafogo de Ribeirão, não me recordo agora, mas ele jogou algumas partidas do Campeonato Paulista e não mostrou, gente, não mostrou nada de diferente. E era um garoto que, principalmente quando ele estava lá na Europa, se falava muito dele aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas na época que ele estava lá na Europa, rodando, criando uma visibilidade muito boa, foi a época que o Sidão estava aqui. E o São Paulo, à procura de um goleiro, e não tinha, né? Mas enfim, aí o Volpi chegou por empréstimo, o São Paulo ainda pagando, a equipe do Querétaro lá do México. Foi bem num primeiro início, em 2019 o Volpi conseguiu se consolidar como titular na equipe do São Paulo, mas vive um momento muito ruim, muito ruim. Não acho que o gol de hoje é incrível, né? A fase do goleiro é tão ruim que mesmo quando não há falhas, as pessoas tentam procurar, de uma certa forma, mas eu acho que hoje não. Hoje não teve falha dele, definitivamente não teve falha dele, apesar de que o gol impedido, um dos gols que a equipe do Atlético ia fazendo, ele soltou, né? Mas tá inseguro, dá pra ver, é claro, um toque de bola,
Confiança é uma coisa que o jogador não consegue esconder. Se ele tá sem, fica muito evidente. Num toque de bola, a bola queima, a bola dá uma escapada, é um passe que ele pode dar ali um pouco mais longe, mas ele prefere tocar no cara aqui do lado, porque ele não tem a confiança. Ele acha que a qualquer momento ele vai errar, né? E é normal, todo jogador passa por isso. Só que quando o jogador passa por isso, o que você faz? Você deixa ele de fora um pouco, tenta fazer com que psicologicamente o jogador volte a jogar bem, a melhorar, e depois você tenta de novo. No caso de um goleiro, cara, se você erra, você praticamente entrega a vitória para a equipe adversária. E como o São Paulo não confia no goleiro reserva, fica meio que refém do Volpi, né, nessa má fase. Mas enfim, o importante era vencer, a equipe do São Paulo venceu, fez sua parte, subiu aí para a 12ª, 13ª posição. A equipe do Atlético Goianiense, que é uma equipe que impressionou principalmente no começo do campeonato, quando venceu o Corinthians naquela sequência de 3 jogos, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. O Barroca agora vem pressionado, né? Hoje não pode contar com o Zé Roberto, um centroavante que costuma dar trabalho, inclusive para o São Paulo no ano passado. E com o João Paulo, né? Um jogador de meio campo, um camisa 10 clássico, que é muito versátil, e que sem esses dois, a equipe do Atlético Goianiense não conseguiu desempenhar. E estranhei o fato do Janderson, que também é um dos destaques dessa equipe, não começar jogando, ele coloca depois, mas aí já não consegue fazer nada. Mas, enfim, o São Paulo conseguiu neutralizar. Foi interessante, né, a estreia do Caleri, apesar de não ter feito muita coisa, mas é bom, aos poucos ele vai entrando. Até pensei que ele fosse entrar como titular, mas é natural que agora o Crespo coloque as peças que já estavam lá na frente, né, como o Luciano, que está readquirindo o ritmo de jogo. O Rigoni não tem como tirar dessa equipe. Hoje, no gol, ele pintou e bordou, começa a jogada e finaliza a jogada, um golaço do São Paulo, o primeiro gol, na minha opinião, pela jogada inteira criada. E ele é um jogador que está ali, que a qualquer momento, na hora que a bola sobrar de uma forma legal para ele vai guardar. De duas, pelo menos uma ele guarda. É um cara que costuma fazer gols e vai decidindo, né? Vai se tornando aí um cara chave para essa equipe do São Paulo, nessa recuperação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas é isso, torcedor São Paulino, você comenta aí o que você achou do desempenho do São Paulo. O próximo jogo é contra o próprio América Mineiro, que enfrentou a equipe do Corinthians hoje. Jogo no Morumbi. Comenta aí o que vocês acham, tá bom? E o que achou também. Bom, pessoal, o Corinthians empatou mais uma. E aí vai ficando difícil defender o Silvinho, né, pessoal? Eu tava pensando ali com os meus botões. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que evita o máximo ficar criticando o treinador, principalmente quando se tem mão de obra, né? Quando não se tem recursos. O Corinthians com o Thiago Nunes não tinha peças, com o Coelho não tinha peças, com o Wagner Mancini não tinha peças, e com o Silvinho, até um certo momento, não tiveram peças, não teve peças. E aí, claro, o treinador ele tenta escalar a equipe da forma que ele acha melhor para poder tentar tirar água de pedra. Mas não é o caso, gente. Não é o caso. Não é o caso. E uma coisa que o Ben já falou que é verdade, ele postou lá no perfil dele no Instagram, o Corinthians só está em uma competição. Em uma competição, treinando a semana inteira, a semana cheia, e não muda o esquema de jogo. Não muda a forma de jogar. Quer ficar um toque para lá, um toque para cá, sem objetividade, não consegue se impor diante do América Mineiro, que está no Z4. Para quem viu o Corinthians jogando na Neoquímica Arena anos atrás e vê a equipe do Corinthians jogando hoje, é complicado, cara. É complicado. O Corinthians tem a antepenúltima campanha como mandante. É um resultado ridículo. Em 21 jogos, claro, não são 21 jogos, porque isso aí eu tô contando os fora de casa também, né? Mas, cara, pelo menos 11, 12 partidas na Neoquímica Arena, o Corinthians tem 2 vitórias. É um aproveitamento pífio. Se o Corinthians conseguisse equilibrar um pouquinho, vencido duas dessas partidas em casa, hoje estaríamos no G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade que a campanha do Corinthians é excelente fora, né? Tem esse equilíbrio e por conta disso está lá no G6, mas
dentro de casa, que o Corinthians sempre foi muito forte, a campanha é vexatória. E contra essas equipes, pelo menos de menor expressão, mesmo nos anos ruins que o Corinthians teve aí, até recente, o Corinthians ia lá e vencia, 1-0, 2-1, mas nem isso está conseguindo, né? Hoje, você tem um William, você tem um Juliano, o Renato Augusto que entrou, você tem um Roger Guedes, mas, cara, você tem um William, que cercado de toda expectativa pela sua estreia, ele jogando de lateral, quando a equipe da América Mineiro tinha bola, formando uma linha de 5. É complicado, gente, é complicado. Eu entendo que se o treinador ele tem uma forma de jogo, um esquema de jogo, é natural que o jogador que entre, ele vai ter que fazer aquilo que o treinador pede, né, para poder se encaixar no esquema tático. Mas a gente tá falando de William, cara. A gente tá falando de Juliano. A gente tá falando de Renato Augusto, de Roger Guedes, jogadores que vieram com o status de mudar essa equipe do Corinthians e vão mudar. Quando entrar em forma, é muito claro que vão mudar. Você vê que os caras, mesmo fora de forma, tem uma tabela, tem um pivô que eles conseguem fazer e trazer algo de perigo para o adversário. Mas eles não podem ficar voltando para marcar como vem acontecendo, porque se você coloca todos esses jogadores para marcar, não tem poder de contra-ataque. Você não vai conseguir entregar no Renato Augusto uma bola para ele puxar contra-ataque. O Juliano é mais versátil, porque vem jogando há mais tempo. Foi o destaque para mim da partida hoje, mas ele também não vai ter esse físico de ficar puxando contra-ataque. O GP, o Gabriel Pereira, que hoje participou da jogada do gol, mas para mim não fez uma boa partida, morreu no segundo tempo. Aí colocou o Mosquito, mas pra mim muito tarde. O Mosquito pra mim tinha que ter entrado um pouco antes. Não tinha que ter esperado o GP ter cãibra, né? Mas enfim, gente, eu acho que quando você tem recursos, jogadores de boa qualidade, é natural que a pressão cresça. A gente já falou isso e provavelmente vocês já estão até cansados. Vocês corintianos e que acompanham o Corinthians diariamente já devem estar cansados de ouvir isso, que a pressão no Corinthians aumenta. Mas é verdade. E aí o Corinthians não desempenha. O Corinthians não muda a forma de jogar. E aí o Silvinho precisa começar a se mexer, porque senão daqui a pouco vai apertar. Porque se a pressão era em cima do elenco, da diretoria que não tinha elenco, que precisava contratar 2 ou 3 peças ali na frente, a diretoria contratou. E agora? E o treinador? O que precisa fazer? Com uma semana de treino, várias semanas, né? Porque se a gente pegar o acúmulo aí, até o jogo contra o Grêmio aproveitou muito bem. Mas depois da semana do Grêmio, foi até um pouco mais. Jogou contra o Grêmio num sábado, aí passou uma semana, final de semana não jogou na terça contra o Juventude e aí começou. Empate contra a Juventude, não jogando bem. Empate contra o Atlético Goianiense, mais ou menos. E hoje não jogou bem. Hoje posso dizer que o segundo tempo o Corinthians teve mais o controle do jogo, perdendo muitas chances, parando na boa atuação do Matheus Cavicchioli. Mas você falar pra mim que mereceu ganhar, não acho que o Corinthians mereceu ganhar, precisa melhorar. E você, o que acha? Você concorda, discorda? Faz o seguinte, comenta aí, o chat tá aberto para você discordar, para você concordar, para você opinar. E antes disso, pessoal, repito, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, compartilha com quem você quiser e fique por dentro aqui do nosso canal, porque a qualquer dia da semana pode pintar novidades para vocês, tá bom? Um grande abraço, turma, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. E ó, tamo junto, hein?